Falando nisso, está de volta e rapidinho vamos abrir linha direta com segurança 24 horas. Boa tarde, Tony Blade. Uma história triste entre dois irmãos aí. Um esfaqueou o outro e acabou agredindo até um policial aqui em São José, Tony. Exatamente. A ocorrência se deu ontem em São José dos Campos, no bairro Vila São Bento, próximo da rodovia dos Tamoios, Solange. Quando houve um desentendimento entre os irmãos, um acabou esfaqueando o outro e, após a prática do crime, adentrou em uma residência e se trancou. Houve uma negociação com os policiais e, quando ele resolveu deixar a residência, acabou partindo para cima dos policiais. Houve então o uso de força, uma arma não letal, conhecida como taser, utilizada pelos policiais. Conseguiu então dominar esse indivíduo, que foi levado para o 3º distrito, onde foi elaborado o boletim de ocorrência. Tony Blade, o motivo disso e como é que está o estado de saúde do irmão que foi esfaqueado? O estado dele é grave, está no pronto-socorro da Vila Industrial, sendo atendido desde ontem, já passou por cirurgia. É uma situação realmente lamentável, mas o desafeto entre os dois irmãos, o motivo ainda não foi apurado. E teve um homem também que foi baleado aqui em São José. Exatamente, no bairro Santo Onofre, na região do bairro do Putim, bastante conhecido na região, quando dois indivíduos provavelmente passaram de moto e pararam, provavelmente um acerto de contas, acabaram atirando contra Felipe, é o primeiro nome, Guilherme, retificando o primeiro nome desta vítima. 3 tiros, foram 5 tiros, 3 acertaram a vítima, foi levado para o pronto-socorro, mas não resistiu aos ferimentos e entrou em óbito. E neste momento, a Polícia Militar acaba de recuperar um veículo roubado no bairro Jardim Maringá, hoje pela manhã, por 2 menores. A polícia conseguiu fazer a captura desses menores e também recuperar o veículo. Ok, Tony Blade, eu só não consigo entender uma coisa, com 16 anos pode votar, agora com 16 anos não pode responder como adulto por causa desses crimes, Coisa de Brasil. Tony Blade, muito obrigada e a gente volta. Aliás, Tony Blade, nesse sábado no Sem Limite, aí mostrando o trabalho da polícia para desvendar crimes. Parabéns pelo seu trabalho, Tony. E a gente volta amanhã com a sua segurança durante 24 horas. Bom, vamos ter nosso papo aqui com o doutor Manjol sobre nariz, ouvido e garganta, Felipe. É verdade. Doutor, agora voltando nas ites, Rinite, sinusite, elas podem ser confundidas com resfriado ou gripe? Pode. Por exemplo, você pode ter, mas é fácil de você identificar. Você tem uma crise de rinite alérgica, você vai ter sintomas assim, o seu nariz vai ficar congestionado, você vai ter coceira no nariz, geralmente, vontade de espirrar, mas você não tem mais nenhum outro tipo de manifestação. E se você tiver uma doença, realmente uma rinite viral, ou até por infecção bacteriana, então os sintomas são diferentes. Você tem também sintomas gerais, você tem mal-estar geral, você tem febre, você tem indisposição para o trabalho. Agora, desculpe interromper, doutor Manjol, todos esses problemas que o Felipe levantou, em relação ao nariz, ouvido e garganta, caso não tratados, que a gente sabe que existe muita automedicação hoje em dia, principalmente nesses problemas ditos mais comuns entre a população, caso não tratados ou automedicados de uma forma incorreta, pode agravar o quadro e trazer uma situação mais grave? Sim, claro. Sempre, acho que por mais simples que seja o problema respiratório, o médico deve ser consultado. Não se deve usar a automedicação do balconista da farmácia ou do vizinho, de alguém, porque o risco, às vezes a doença é, entre aspas, simples, mas pode realmente se transformar numa doença mais grave e levar o paciente, inclusive, ao óbito. A sinusite, por exemplo? Então, a sinusite é a doença mais comum das vias aéreas do ser humano, principalmente nessa época do ano. Essa época que vai de maio a setembro, principalmente, que é a época em que há uma diminuição da umidade relativa do ar, a temperatura cai e fica instável e há um aumento muito grande da poluição. Se não tratada, pode matar? Pode, a sinusite tem complicações letais.
Olha só, tá Doutor, vendo? esses tais sprays que tem para garganta, Que você usou de montão. Já usei muitos, tem vários nas bolsas lá. Não, são todos folclóricos. O melhor remédio para garganta é água. E tem uma fruta muito boa, que é a maçã, também, que ajuda bastante. Maçã? Principalmente para vocês, que são profissionais da voz. A maçã, quer dizer, uma por dia, por exemplo? Sim, vocês vão sempre para o trabalho de manhã e no intervalo, em vez de comer um biscoitinho e tal, como uma maçã. Você vai ficar mais elegante do que você está nessa hora. E vai colocar um monte de maçã lá na redação. Exatamente. Isso é uma dica para o pessoal, por exemplo, que está assistindo a gente, de repente, se tem um probleminha sério. Sério não, às vezes está sempre com um probleminha de garganta, comer uma maçã por dia? Sim, é uma ajuda, dica? Ajuda. Olha que legal. Bastante. Maçã junto com a água, beleza. Sim, profissional da voz, não precisa de mais nada. Precisa de maçã. Agora, como prevenir esses problemas, além da água, além da... A gente sabe que agora vai começar o verão, então os locais, a gente procura mais locais em ar livre, etc. e tal. Para quem já tem esses problemas, podem ser crônicos, etc. e tal, como prevenir? É a água mesmo, doutor? Por exemplo, também pode-se fazer a higienização das vias aéreas, quer dizer, pingar soro fisiológico nas narinas, né? Isso ajuda bastante. No mercado existe N produtos à base de soro fisiológico que podem ser usados. Existem remédios em gotas e também em sprays que ajudam na higienização da mucosa nasal, ajuda a prevenir. A base de soro. A base de soro. E não é o tal do remedinho que o Felipe Cabeção estava usando. O Felipe não pode usar. Posso falar a marquinha do remédio? Não. Direto. Sem problema. Quanto mais se usa, mais entope o nariz, por exemplo? Sim, quanto mais se usa, mais entope o nariz. E o soro não. O soro é fisiológico, quer dizer, ele ajuda a voltar ao normal. Tem um medicamento também que não é um spray, ele é um... Você dá uma cheiradinha, ele desentope esse nariz também. Que também funciona. Parece um tubinho. É um tubinho. Que é ardidinho. Isso. Ele destranca o nariz. Mas tudo que não é fisiológico, quer dizer, que não é água e sal, deve ser evitado. Agora, uma última perguntinha. Tem muita gente, doutor Manjão, que pode não ter problemas de amidalite, etc. e tal, mas como o senhor bem disse, nós somos leigos, não somos médicos, e às vezes está higienizando a boca e tal, vê um pontinho amarelo na amígdala. O que é isso? Então, isso é muito comum. Esse pontinho, a amígdala é uma glândula cavitária, quer dizer, cheio de buraquinhos, né? Isso é resto alimentar. Durante a alimentação, quando a nossa língua leva o bolo alimentar para a faringe, prensa o bolo contra a amígdala, entram pedacinhos de comida na amígdala, e às vezes a pessoa está, como a Solange falou, está lá escovando os dentes e olha no espelho, assusta. Isso não é pus, isso geralmente é um restinho de alimento que ficou retido ali. Okay. Mas isso não causa febre, não causa dor, não causa nada. Isso tem um problema. Por haver na nossa boca bactérias normais que convivem conosco, essas bactérias podem produzir fermentação por causa daquele alimento, né? E produzir mau hálito. Ok, então tomar cuidado. Chegamos ao fim do programa, Solange. É o Papaléguas, né? Papaléguas. Precisamos marcar outro programa com o doutor Manjão. Muito obrigada pela sua participação hoje, doutor Manjão. Eu agradeço a vocês poder vir aqui esclarecer a população. Sei que o programa de vocês tem uma penetração enorme, né? Então são milhares de telespectadores que eu posso estar aqui ajudando um pouquinho. Obrigada, viu, doutor Manjão? Os contatos do doutor Manjão na telinha e amanhã, terça-feira, a gente volta para falar sobre direito dos homossexuais. É verdade, amanhã no Seu Direito, então não perca, 2h15 da tarde, temos encontro marcado e não esqueça, sua participação é muito importante. Até amanhã. Fiquem com Deus e a gente se vê. Tchau, tchau.